O ministério de Samuel foi, sobretudo, uma transição entre o sistema de juízes e o sistema monárquico sobre Israel. Foi Samuel, o profeta, que conduziu, digamos assim, esse processo, que colocou ungiu Saul como rei, ordenado por Deus, e que trabalhou nessa transição. Lembrando, o sistema que se tinha anterior ao reinado era o de juízes. Isso foi depois da ocupação do povo pela terra. Então eu tinha Moisés à frente, Deus falando por intermédio de Moisés. Depois eu tive Josué, que entrou e ocupou a terra e estabeleceu a divisão da terra entre as tribos. Nessas tribos foram colocados juízes para julgar o povo, ok? E aí o povo pede um rei. Esse pedido do povo de um rei deixou Deus um pouco entristecido. E Samuel ficou, inclusive, revoltado porque o povo pediria um rei, e ele era o profeta que estava à frente. O profeta era uma teocracia, era Deus que governava o povo. E Samuel ficou chateado, mas Deus falou: olha, não estão recusando você estão recusando a mim, então não fique chateado com isso, unja Samuel rei de Israel. E foi Saul, perdão. E foi assim que Saul começou a reinar, e Samuel ajudou a conduzir então essa fase de transição. A monarquia de Saul durou 40 anos, Saul reinou 40 anos à frente de Israel. Pelo final desse período, a situação de monarquia já estava consolidada e o povo não imaginava voltar atrás, voltar a um sistema anterior de administração, seja ele de juízes ou de outra forma. 3 fatores ou 3 situações históricas ali motivaram o povo a pedir essa monarquia. Primeiro era a opressão dos inimigos, sobretudo dos filisteus. Os filisteus possuíam um poderio militar superior ao de Israel, e eles precisavam de um líder militar que estivesse à frente do povo para fazer com que o povo pudesse vencer as batalhas. Claro que quem vencia as batalhas era Deus, mas eles precisavam de um líder militar à frente que significasse ou que liderasse eles nessas batalhas. Só para vocês entenderem, os filisteus que ficavam na região chamada Filisteia, né, é a região que hoje a gente chama de faixa de Gaza, é a Gaza. A cidade de Gaza era a cidade dos filisteus. Até hoje há conflitos em Jerusalém, nessa região, ok? Então havia a opressão dos filisteus contra os judeus, e eles queriam um líder militar que conduzisse eles nas guerras. A segunda situação aqui seria um líder que organizasse o Estado como o Estado, para preparar a nação para o enfrentamento desses inimigos militares. Então, era dar uma cara de nação, porque até então pareciam nações ou tribos unidas, para não falar Nações Unidas, né? Pareciam tribos unidas, mas cada um tinha a sua autonomia e precisava ter alguma coisa que trabalhasse com elas todas juntas, né? E o terceiro ponto que fez com que a monarquia fosse estabelecida é que esse líder, esse rei, deveria ser um referencial de adoração a Deus, né? É para ser um modelo. Sempre que a gente tem uma liderança à frente de qualquer coisa, esta liderança serve de modelo, positivo ou negativo. Como assim? Se a liderança fizer besteira, um montão de gente vai atrás fazendo besteira. Não é à toa que a Bíblia descreve para vários reis que aquele rei
fez o que era mal aos olhos do Senhor e o povo começou a adorar ídolos. Por quê? Porque o rei adorava, o povo ia atrás. Ok? Então a liderança tem um papel primordial na questão do exemplo. Cuidado, liderança! Liderança é exemplo. Liderança fazendo coisa errada continua sendo exemplo, só que negativo. Vai levar o povo a fazer coisas erradas. Claro que tem aqueles que discutem, aqueles que desconfiam, aqueles que discordam da liderança. Graças a Deus que esses existem, porque muitas vezes podem trazer a liderança de volta à realidade e evitar alguns erros maiores, ok? Bom, mas aí Saul reinou 40 anos e Saul morreu. A monarquia, como eu disse, não era uma ideia para voltar atrás, os judeus não queriam voltar atrás, mas quando Saul morreu, ele deixou o reino mais ou menos dividido. Saul morreu e a gente vai ver porque ele morreu, porque não fez o que era mal aos olhos do Senhor, tá? E ele mais 3 filhos morreram e o seu filho Isbosete acabou sendo indicado, digamos assim, para ser o seu sucessor. Só que tinha uma parte que achava, uma parte da tribo de Israel, do Israel todo, que achava que Isbosete deveria ser o novo rei, e uma parte que achava que Davi deveria ser um novo rei. E aí começou a ter uma divisão no meio do povo. Você já viu isso acontecer? Passamos recentemente, aliás, a gente tem passado isso desde o outro, sem ser o último presidente anterior, já tivemos uma eleição que foi extremamente dividida, né? A eleição, tanto a primeira do Lula, a segunda do Lula, da Dilma, teve uma divisão boa ali, teve quase de 50% a 50%, e a gente vê o povo dividido, a gente vê as confusões acontecendo, as pessoas brigando dentro das suas próprias famílias, dentro da igreja, brigando por ser partidário de um rei ou de outro rei, de um presidente ou de outro presidente. E isso não trazia para o povo de Israel, que ainda estava se consolidando como uma nação, não trazia nada de bom. Isso só complicava e dificultava a vida do povo de Israel. Nossa lição, nosso texto básico, está lá em 1 Crônicas 11, de 1 a 3. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo em Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Então foi Samuel também que promoveu, que ungiu Davi por rei. Esse texto está lá repetido em 2 Samuel 5, de 1 a 3, quase ipsilíteres, quase as mesmas palavras. Parece que a pessoa que ouviu e registrou um, ouviu e registrou o outro, né? E então Davi está sendo aqui eleito, nomeado, ungido, a melhor palavra, rei sobre Israel. Ok? E todo o povo acabou se unindo em volta da figura de Davi. Claro, teve uma divisão, como eu disse, foram 7 anos de divisão, causou muitas tretas, muitos problemas, muitas dissensões, mas no final Davi conseguiu unir o povo. Como será que Davi conseguiu unir o povo? É disso que trata a nossa lição hoje, a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br
Este aqui é o meu exemplar, em papel, você pode baixar lá em PDF, estudar. Essa revista tem por tema Os Reis e os Profetas de Israel e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. A lição de número 2 tem por título Tu serás chefe sobre o meu povo. E o nosso texto básico, como disse, é 1 Crônicas 11, 2 e 3 só. Eu li o versículo 1. Mas vamos lá. Tudo então começou ali unindo, o primeiro tópico, né? Unindo um povo dividido. 1 Crônicas 10, 13, mostra ali, eu li o 13, eu recortei o 13 e o 14, mostra por que Saul perdeu a guerra, né? 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Necromante é uma pessoa que prevê o futuro através dos mortos, né? Através de cadáveres. Então, veja que o pecado de Saul foi um pecado assim, muito abominável a Deus. E aí, Saul foi morto. Veja que o nosso texto básico já fala que Davi tinha uma liderança, né? Ele fala, o nosso texto básico, que Davi saía, mesmo sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Então, já mostra aqui que Davi tinha uma liderança militar à frente de Davi. Bom, com esta morte, a morte de Saul, criou-se uma guerra civil, uma forte divisão entre tribos, que chegou a uma guerra civil. Guerra civil é quando não é um conflito armado, é quando os populares de dois grupos começam a brigar como se guerra fosse, né? Graças a Deus não chegamos nesse ponto, mas estivemos bem arriscados a chegar, ok? Então, haviam os partidários do rei Saul. Os partidários do rei Saul queriam que o seu filho Ibozete reinasse sobre as tribos do norte, e a tribo de Judá, ao sul, né, queria que Davi, filho de Jessé, reinasse sobre eles. Israel, tribo do norte, Judá, as tribos do sul, é o reino dividido, e aí eu tenho Davi ao sul e Isbosete ao norte. Veja que foram 7 anos de treta, 7 anos de divisão, 7, é muito tempo, né? E no final, Isbosete, a gente vai ver porque ele é assassinado, é deixado o trono, e aí Davi acaba assumindo todo o Israel. Mas Davi assume todo o Israel num quadro de divisão, não só divisão, num quadro de ressentimentos, um quadro de imensa treta que estava acontecendo. O povo estava todo desunido, né? E estava brigando um com o outro dentro da mesma tribo, dentro do mesmo povo, e eles estavam, irmãos, se matando. E aí Davi precisava resolver este ressentimento. E ele assumiu uma postura muito boa e muito legal para tratar este ressentimento. Primeiro, ele fez um lamento sincero pela morte do seu antecessor. 2 Samuel 1, de 17 a 27, diz assim: Pranteou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes?
Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois nele foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Nem sangue dos feridos, nem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então veja que Davi reconhecia Saul como seu antecessor. Ele não se alegrava de Saul ter morto. Então ele fez e propagou um lamento sincero pela morte do rei anterior. Em segundo lugar, ele não desenvolveu, ele não deu crédito a nenhum espírito de vingança que havia entre eles. Então havia ali no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que os partidários de Isbosete foram visitar Davi, e aí Davi, ao invés de matá-los ou recebê-los de forma armada, cruel, monta um banquete e despede-os em paz. Inclusive ele é criticado por isso, mas ele não estava procurando treta. Davi não queria treta, ele queria paz com Isbosete e queria que eles resolvessem essa questão em paz. E o terceiro lugar foi uma questão de injustiça, e está lá no capítulo 4 de 2 Samuel. É um capítulo pequeno, vou ler todo. Ouvindo, pois, os filhos de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim e ali têm morado até o dia de hoje. Veja, Jonatas, filho de Saul, reinando, e ele tinha esses 2 capitães, Baaná e Recabe. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Bom, indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, Beeroita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia. Estava este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tentaram ferir, não mataram. Tendo eles entrado na casa, estando ele em seu leito no quarto de dormir, feriram e o mataram. Cortaram-lhe a cabeça e a levaram, andando por toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul, a sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão,
filhos de Rimon e Beeroíta, disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul és morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. Muito mais há perversos que mataram o homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeira eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram juntos ao açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Aben-Hebron. Se você entendeu a passagem, esses dois capitães de Isbosete mataram ele enquanto estavam dormindo e levaram para Davi, dizendo assim: pronto, olha só, trouxemos a cabeça do seu inimigo. Mas Davi não entendia Isbosete como inimigo, e ele queria paz, ele não queria guerra. Então, o que Davi fez? Mandou matar aqueles que traíram Isbosete e deu um enterro justo. Veja que Davi não queria ninguém cometendo ou fazendo injustiça em causa própria. Resolvia o problema matar o outro? De certa forma sim, porque agora era só um líder. Se tem dois líderes, um mata o outro e esse que fica vivo resolve a parada. Mas não era essa a solução que Davi queria. Não era essa a solução que Davi procurava. Ele procurava resolver as coisas em paz. E esses dois capitães traíram o seu rei. Eram traidores. Veja, Davi não admitiu traidores, pessoas que traíam a confiança daquele rei. Bom, já estava um contexto de desunião social, já estava uma treta de uma parte do reino contra outra parte do reino. Uma queria Davi, a do sul queria Davi por rei, a do norte queria o filho de Saul como rei, e as partes não estavam se combinando, e aí foram os dois capitães lá e mataram Isbosete. E aí, como é que fica a história? E aí o povo está totalmente desunido, totalmente em treta. Já viu isso acontecer na minha família, na sua família? Você não viu na minha, mas eu talvez tenha visto, né? Você já viu acontecer na sua família, na sua igreja, na escola ou no seu trabalho, aquele pé de guerra, um grupo contra outro, né? E na igreja, que absurdo, na igreja acontecendo esse tipo de desunião, mas acontece, infelizmente acontece, e não é nada saudável. O que Davi entendeu que tinha que fazer? Ele entendeu que tinha que unir o povo. Ele não podia permitir que o povo permanecesse dividido. Ele não era inimigo de Saul. Ele não era inimigo de Isbosete. Ele não queria brigar contra estas pessoas. Ele queria que a nação fosse unida e vitoriosa. Tanto é que, sendo Saul rei, Davi saía liderando militarmente o povo. E Davi não via problema com isso. Então, o sentimento de Davi não foi vingativo, não foi de palavras rudes. Ele apelou para o coração. Ele mostrou que não era inimigo de Saul. Ok? Esse foi o nosso primeiro tópico, unindo um povo dividido. O segundo tópico tem por tema: ideais maiores solidificam uma nação. O que foi, então, que Davi, sabendo que tinha aquela treta toda, o povo dividido em guerra civil, vai um camarada lá, ainda me mata o outro líder e traz a cabeça para Davi para dizer: olha, toma aqui a cabeça do seu inimigo, né? Agora você pode tomar o poder. O que Davi fez? Ele arranjou um outro objetivo, um objetivo que fosse comum ao reino do norte e ao reino do sul. Ele resolveu conquistar
uma cidade, uma fortaleza chamada Fortaleza de Jebus. A Fortaleza de Jebus era uma fortaleza, era uma cidade fortificada, tipo Jericó, sabe? Cidade com muros, só que ela ficava num monte grande. Os montes, nas batalhas campais, aquelas batalhas realizadas em territórios, os pontos altos, eles eram pontos valiosos, porque do morro eu conseguia ver todo o terreno de batalha, e seu campo de batalha. E se eu conseguia ver o campo de batalha, eu conseguia dominar melhor o meu inimigo. Eu não tinha helicóptero, não tinha avião, não tinha drone, não tinha satélite, então o jeito que eu tinha de ver o campo de batalha de forma mais clara era essa. Então construíam-se cidades em morros, e a Fortaleza de Jebus, ela era uma cidade assim. Na Fortaleza de Jebus, ou na cidade de Jebus, viviam os Jebuseus, né? E olha que interessante, os Jebuseus viviam num trecho, num lugar que ficava entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Esse lugar não pertencia à tribo de Benjamim e nem à tribo de Judá, porque ninguém tomou esse lugar, ninguém foi lá e tomou. Então o que Davi fez? Agora eu vou tomar a Fortaleza de Jebus. E ao conquistar essa fortaleza, essa cidade, ele trocou o nome dessa cidade de Jebus para Jerusalém, a cidade de Davi. Sim, Jerusalém, a capital de Israel, era uma fortaleza em que os jebuseus moravam. E quando o povo liderado por Josué entrou na terra prometida, não mexeu com esta cidade. E ela permaneceu ali por muito tempo depois que Israel ocupou o terreno. Veja então que Davi, está indo tomar uma cidade que ficava num território neutro para Israel, neutro porque não era nenhuma das tribos de Israel, ou seja, se ele governasse do sul de Judá, o povo do norte, Davi governa e faz isso porque ele é partidário do sul. Se ele governasse de Israel, o povo do sul ia dizer, agora virou casaca, ele era aqui do sul, agora vai lá para o norte e agora ele é partidário do norte. Mas não, ele veio para o centro do terreno, num ponto que não era tribo de ninguém, não era área de ninguém de Israel, era dos jebuseus, tomou a cidade e ali formou uma nova cidade, trocou o nome e levou a capital de Israel, de todo o reino de Israel, para lá. Jerusalém passou a ser a capital da terra prometida, do centro da terra prometida, né? E aquilo ali ficou identificado como uma conquista muito grande do do novo rei. Então, qual era o projeto dele? O projeto de Davi era unir toda a nação num lugar, no coração do território, no meio do território. Nenhuma tribo iria reclamar aquele terreno. Ele não estava tirando terreno de ninguém. Ele não estava sendo partidário de ninguém. Ele pegou um elemento neutro no centro do terreno para ser o ponto de unificação. E ficou sendo o ponto de unificação porque todo mundo depois passou a peregrinar para Jerusalém no templo para adorar a Deus. Ok? Então veja que coisa maravilhosa Davi fez com relação a Israel. Bom, Israel todo se virou contra os jebuseus. Os jebuseus, eles negaram, claro, como qualquer um ia negar a cidade, né, negar a tomada da cidade, mas eles desprezaram o povo. Nosso articulista aqui colocou 1 Crônicas 11:5, que diz: disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, também era conhecida como fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então a fortaleza de Jebus,
ou cidade de Sião, era a cidade dos Jebuseus, né, que ficou conhecida como Jerusalém. Lá em 2 Samuel 5,6, esse texto é descrito um pouquinho diferente. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, já dá o nome novo, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entra neste lugar. O que os jebuseus disseram era que vocês são muito fraquinhos, né? Vocês são muito fraquinhos. Eu vou botar os cegos e os aleijados para guerrear contra vocês, porque vocês não vão entrar aqui. Isso é que foi, de fato, uma ofensa. Os inimigos subestimaram o povo de Israel. Veja que esta raiva, esta treta contra um outro inimigo, que não era nem o reino do sul contra o reino do norte, os partidários de Isbosete, nem os partidários de Davi, era o povo de Israel todo contra os jebuseus. Isso uniu a nação, deu um objetivo comum para todos eles, né? E o objetivo comum passou a ser um foco tão maior, mas tão maior, que as mágoas do passado ficaram de lado, porque havia um desafio novo e muito mais importante, que era tomar Sião, ou tomar o forte de Jebus, ou ainda a cidade de Jerusalém. O povo deixou todos os ressentimentos e as mágoas para focar naquilo, no novo projeto, no novo desafio. Você também já deve ter visto isso na sua igreja, né? Muitas vezes as pessoas estão magoadas e têm problemas, mas quando elas conseguem deixar isso de lado e entender que o trabalho deles é para o Senhor e não para o fulano, que quem precisa reconhecer ou quem vai reconhecer o trabalho é Deus, quem vai pagar pelo trabalho é Deus, e eu não preciso de elogios, eu não preciso, como diz a música, ser reconhecido por ninguém, né? Mas eu não preciso mesmo. O trabalho é de Deus, eu estou trabalhando para Ele que me ajude a dizer se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou fazendo a vontade dEle ou não, e este novo projeto, este novo desafio consegue fazer com que eu deixe os ressentimentos e as mágoas de lado, eu deixe o que me entristecia de lado e passe a trilhar, como o nosso comentarista diz, essa nova jornada de fé. Focar no que é principal. Foco é um grande problema do ser humano. A gente consegue desfocar das coisas importantes da forma mais fácil possível, a forma mais fácil, rápida possível, né? Hoje a gente, não preciso de papel, eu posso pegar a revista em PDF e ler no meu celular. Pois é, quantas vezes você sai da revista, do texto que você está lendo no celular, para ir olhar uma mensagem do WhatsApp, um post do Instagram, uma notificação que chegou no celular sobre uma promoção de algo que você não quer comprar, mas a loja ali está alertando no seu celular. Como a gente se distrai e sai do foco rapidamente. Veja, o foco era conquistar Jebus. O foco que Davi colocou, o objetivo que Davi colocou para o povo era um objetivo maior. Fazer a obra de Deus tem que ser o nosso foco. Mágoas, tristezas, problemas, discussões podem acontecer, mas a gente, como crentes maduros, a gente precisa deixar estas discussões de lado. O nosso amadurecimento fica evidente quando eu tenho um problema com um irmão e eu consigo trabalhar com ele, deixando de lado estas questões. Não é nada fácil, mas o foco naquilo que é necessário, que é mais importante, vai me ajudar a fazer isso. O foco no desprezo dos jebuseus, fez com que Davi conseguisse unir o povo, né? Veja, o inimigo, os jebuseus, fizeram o povo ficar unido. As diferenças, os partidarismos, tornaram-se secundários, né? E aí eles conseguiram olhar
de uma forma só. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra todas as hostes espirituais da maldade. Irmão, o inimigo sabe que eu e você gostamos de uma boa treta. O inimigo sabe que a nossa carne podre, né? O nosso jeito de ser valoriza essas tretas, quer ver os problemas, quer ver as confusões, e ele usa isso contra nós. A gente precisa ter ciência que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades que militam nas hostes, militam com príncipes dessas trevas e desse século contra as hostes espirituais da maldade. Eles militam na esfera espiritual e a gente precisa entender isso. Precisamos focar no que é importante para vencer o mal. Deixar o nosso orgulho de lado, deixar as coisas que nos magoam de lado, porque é mais importante fazer a obra de Deus e assim venceremos porque Deus permitirá. Terceiro tópico da nossa lição, descreditando a vitória ao Senhor. O autor de Crônicas, né, no capítulo 11, versículo 9, diz assim: e ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O autor de Crônicas realça aqui que a vitória de Davi era apenas porque Deus estava com ele, né? E Samuel também, 2 Samuel 5, versículos 10 e 12, diz lá: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E tem mais uma, olha o versículo 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Davi reconheceu a presença e o agir de Deus, confirmando o seu reinado através das coisas que estavam acontecendo. O autor de Crônicas esclarece, estabelece, ressalta que Davi ia crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor dos exércitos era com ele. A gente precisa ter este sentimento sincero. Quando uma coisa dá muito certo na igreja, quando as coisas que a gente faz para Deus dão muito certo, a gente é elogiado, mas a gente não pode se deixar levar por esses elogios. Quando o grupo de louvor canta uma música, irmãozinho, olha que linda esta música, como vocês cantam bem. Eu já ouvi, né? Eu nunca ouvi alguém tocar piano desse jeito, eu não sou nem formado em piano, né? Mas quando a gente faz as coisas para a glória de Deus, a gente faz com amor, faz em espírito de adoração, e para o leigo parece ser até uma expertise, mas não é uma expertise. É Deus falando ao povo por nosso intermédio. É Deus tocando os corações por intermédio da música que a gente se propõe a tocar para Deus, em espírito de adoração. E esse sentimento sincero de entender que é Deus quem está à frente precisa ficar nítido, precisa ficar muito nítido. Olha que interessante a frase na revista. O rei Davi não julgava ser importante ou essencial, mas sim ser um instrumento para os propósitos de Deus. E isso fez toda a diferença entre ele e seu antecessor, o rei Saul. É rei porque era um instrumento de Deus, porque era um servo de Deus. É isso que você precisa entender. Eu e você
não somos importantes para Deus, para que Deus consiga cumprir a sua obra. Por que eu digo isso? Porque se eu e você resolvermos não fazer, ele vai levantar outras pessoas, outros instrumentos estarão disponíveis a ele. Mas eu quero ser esse instrumento de Deus. Eu quero que ele me use, eu quero que ele use a minha vida. E se você entende assim, que é o sentimento de Davi, era o sentimento de Davi, se colocar como instrumento de Deus. Ele não é importante. Eu não sou importante, eu não ministro uma boa aula, mas Deus fala por meu intermédio. E quando Ele fala por meu intermédio, eu me sinto extremamente feliz, porque eu sei que Ele está usando a minha vida para abençoar a sua, né? E isso é muito importante para mim, é motivo de alegria, mas não pode ser motivo de ego, porque não é o Saulo que está falando, é Deus que está falando. Ok? E aí, Davi conquista Jerusalém, conquista a fortaleza dos Jebuseus, muda seu nome para Jerusalém, ele faz dela a capital, e 1 Crônicas 13, de 1 a 5, narra uma outra coisa que Davi fez. Olha só, 1 Crônicas 13, de 1 a 5. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Ele pegou toda a liderança e perguntou. E disse a toda a congregação de Israel: se vos parece bem, não vou forçar a barra não, mas se vos parece bem, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Veja que Davi está buscando trazer a Arca da Aliança, aquela que foi construída lá no deserto, lembra? A Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos, posteriormente com os ossos de José, né? E essa Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo, enquanto eles estavam em deslocamento, enquanto eles estavam no deserto. Depois foi feito o tabernáculo para que ela estivesse no centro, no Santos dos Santos lá, e representava, não era Deus, mas representava o povo, a presença de Deus. E era um objeto santo, um objeto ali consagrado, e tinha este significado. O que Davi está dizendo nesta situação? Vamos convidar Deus a estar no centro desse negócio. Vamos convidar Deus a ser presente nesse negócio. Davi está trazendo para o centro, para a sua nova capital, Deus. Está pedindo que Deus venha habitar. Ele pede ao povo que delibere sobre isso. Ele pede ao povo que consulte a Deus, sacerdotes consultem a Deus e entendam se é da parte de Deus que isso aconteça. E o povo todo achou maravilhosa essa ideia, e o povo todo, movido por Deus, entendeu que era da vontade de Deus trazer a Arca da Aliança, o significado da presença de Deus para dentro de Jerusalém, para dali ser ou representar Deus nesse negócio. A união de Israel com Deus, significava a reunião com Deus. 1 Reis 2, 3 e 4, mostra ali coisas
que Davi usou até os seus últimos dias. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares dos teus caminhos, para guardarem os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Veja, Davi queria Deus nesse negócio. Ele queria estar no centro da vontade de Deus. Será que a gente tem querido, a gente tem desejado que Deus esteja no centro dos nossos negócios? Será que a gente tem pedido a presença de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos afazeres, na nossa vizinhança? Não é colocar algo que simbolize Deus, não é isso, mas é colocar as nossas vidas e colocar aquele ambiente onde a gente está no centro da vontade de Deus. Trazer Deus para a nossa vida. Não tome as suas decisões. Peça a Deus que as tome por você, que Ele indique a melhor decisão, que Ele indique o melhor caminho, que Ele indique a sua vontade, né? Conclusão: o rei Davi enfrentou muitos desafios, como todos nós em nossas vidas. No início do seu reinado, ele já tinha uma treta muito grande para resolver. O povo estava dividido, né? Dividido. Era uma treta gigantesca. E ele conseguiu, com habilidade e destreza, temor do Senhor, sabedoria vinda de Deus. Ele conseguiu superar todos esses desafios, porque a vitória vem de Deus. Deus nos dá a vitória quando nós pedimos a Ele, né? E a gente precisa aplicar esta lição às nossas vidas, né? Uma coisa que ele fez e a gente pode fazer e deve é o foco, gente. O que é importante? O que é mais importante? O que está me tirando do foco? O que está fazendo com que eu olhe com atenção coisas que não são importantes, né? Davi conseguiu dissipar todo o ressentimento e mágoas porque ele botou um novo projeto que unia todo Israel. Criou uma nova capital num terreno que não era de ninguém, era um terreno neutro para as tribos, né? Trouxe Deus para este negócio. Deus agora estava no lugar neutro, tanto para Judá quanto para Israel, né? Que maravilha, que coisa linda! Deus instruindo, Deus colocando sabedoria em Davi para unir o povo, para pensar e agir. Como podemos lidar com as mágoas e ressentimentos entre o povo de Deus? Tudo bem. Se a pessoa magoada não tem tanta maturidade, realmente você vai demorar um pouquinho mais para conseguir que ela entenda algumas coisas. Faz parte. A maturidade vem com o tempo, mas vem também com o envolvimento com Deus. Quanto mais envolvimento com Deus, mais vem maturidade espiritual. Mas a gente pode buscar lidar com estas mágoas e ressentimentos que aparecem no nosso meio, né? O 2, como identificar se estamos posicionados demasiadamente em coisas secundárias ou estamos no foco. Bom, aí é um pouquinho mais fácil. O foco é a obra de Deus. Se eu vou fazer do jeito A, do jeito B, se um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro, se um briga que vai fazer só desse jeito, a gente conversa, a gente bate um papo e de repente, enfim, coloca na mão de Deus e vê o que Ele fala, como a gente deve fazer, que caminho a gente deve seguir. Mas a gente não pode focar nas coisas secundárias. Temos que estar focado no que é
o principal. E por último, Jesus mesmo disse, quando expulsou, quando acusaram ele de ser o demônio expulsando o demônio, ele falou, o reino dividido não subsiste. Marcos 3, versículo 24. Uma família dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Um local de trabalho dividido não subsiste. Não podemos deixar que desuniões façam com que os nossos ambientes trabalhem mal, façam as coisas de forma ruim. Não pode ter desunião na casa de Deus. Isso não quer dizer que tenha um irmão que está errado e eu não vou falar nada para não magoar, eu não vou falar nada porque eu não quero causar desunião. Não, se está errado, a gente precisa conversar, orientar, confrontar. O pastor é o líder que está à frente do rebanho, ele é a pessoa mais qualificada para chegar lá e falar com o irmão, ele está errado desse jeito ou daquele, né? Um irmão pode até conversar com o outro, mas não ter autoridade para fazer além do que uma conversa, um aconselhamento, e esse aconselhamento muitas vezes não é ouvido, da maneira que tem que ser o pastor mesmo. Está errado, a gente precisa dizer que está errado, né? Com carinho, com tato, com cuidado, com zelo. E a gente precisa focar nas coisas que são principais, porque as secundárias, se não são heresia, se não são problemas doutrinários, se não estão indo contra a crença, se não estão indo contra a Deus, então são problemas que eu posso lidar de outra forma, de outro jeito, sem magoar as pessoas. Ok? Tenha tato, tenha cuidado para falar com as pessoas, não deixe de falar, mas não deixe que mágoas atrapalhem a nossa união. Eu não posso deixar que as mágoas atrapalhem a minha união com os meus irmãos. Eu preciso ter isso vivo na minha mente. Né? Que Deus nos ajude a trabalhar nesta união que Davi conseguiu fazer. Unir todo um reino em volta de um objetivo comum. Né? A coisa que ele fez foi tão forte, mas tão forte, que até hoje existe a cidade de Jerusalém, e até hoje a cidade de Jerusalém está lá, no mesmo lugar, é a cidade de Davi. Que Deus nos abençoe, nos dê inteligência, nos dê sabedoria para unir o povo de Deus e deixar as mágoas e ressentimentos de lado.